Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O show que você está para ouvir é a minha mais recente tentativa, devidamente abandonada, de fazer um show chamado VTT News. Acho que é a terceira vez que eu tento fazer esse podcast decolar e desisto. O motivo dessa vez? Todos os outros shows que eu estou preparando para substituir o Voz da Terceira Terra já estão me tomando todo o tempo que eu poderia dedicar a fazer podcast no meu dia. É isso aí, o vácuo do Vozes vai ser preenchido por mais de um show, mas nenhum deles vai se chamar VTT News. Mais sobre isso no próximo episódio, o episódio 200, que finalmente sairá semana que vem. Uhul! O show de hoje é composto por 3 diferentes blocos, gravados entre 28 de março e 8 de abril. Divirtam-se. Eu estou aqui com o Guilherme, do Escudo do Mestre. Oi? Você é 50% do Escudo. Você é o Fantasy ou é o 40K do Escudo do Mestre? Eu sou o 40K, com certeza. Beleza. Então ninguém melhor na Terceira Terra para comentar comigo o anúncio, né, que a Fantasy Flight Games fez, de que nos Estados Unidos é por quadrimestres, né? Então no terceiro quadrimestre, o Brasil seria o segundo semestre, né? Sim. Sim, segundo semestre. Vai sair um card game para 2 pessoas chamado Warhammer 40K Conquest. Antes que você diga qualquer coisa, Guilherme, eu tenho o Android Netrunner da Fantasy Flight Games, que é um jogo de cartas, né, um deck building game para 2 pessoas da Fantasy Flight Games, que ele não é colecionável. Você conhece? Conheço, jogo, tenho também. Beleza. Você consegue estabelecer alguma relação entre esses dois ou são jogos completamente diferentes? Algumas poucas relações, mas eles são majoritariamente diferentes, sim. Ah, que bom. Ok, então o que é o Warhammer 40K Conquest? Tudo bem, o Warhammer 40K Conquest, como você falou, ele é um living card game aí que a Fantasy Flight vai lançar. Por ser um living card game, assim como o Netrunner, ele também não é colecionável. Quer dizer, ele é colecionável, mas ele não é aleatório, ele não é randômico. E você consegue jogar com qualquer deck que você comprar. Você não precisa constantemente comprar os lançamentos se o jogo não fica defasado. Exatamente. E os boosters que saírem, você sabe exatamente quais são as cartas que vêm, elas não são aleatórias, e você fala assim, esse booster aqui, esse tema eu não quero, vou esperar o próximo. Aí o próximo aí você compra. Você não precisa ficar comprando constantemente que no Magic, por exemplo, que te leva à falência, né? Exatamente. E da mesma maneira ele não tem carta rara, carta que não é rara. Quando você compra um booster, você tem todas as cópias daquela carta num número suficiente para o deck, o limite de cartas no deck. No caso, eu acredito que serão 3. Mas enfim, isso é o modelão do Living Card Game. E o Conquest ele vai ser um Living Card Game. O designer dele, é interessante comentar, que é o mesmo cara que ele fez o Living Card Game do Warhammer Fantasy, que é o Warhammer Invasion, que também é pela Fantasy Flight, que é um jogo já bem mais antigo. Ele que não fez tanto sucesso, mas não que não seja um jogo bom, né? Mas ele já é mais antigo. Ele também participou da criação do Game of Thrones, Living Card Game, que tem aqui no Brasil também. Ele também participou do card game do Star Wars, que saiu recentemente, e do Call of Cthulhu, que também pela Fantasy Flight. Então o cara tem um razoável pedigree aí. Eu tô procurando o nome dele aqui agora no Board Game Geek. Eu tava pra ver aqui também, não lembrei. Bom, esse jogo você vai ser um Warlord, servindo o Imperador, e vai ser no sistema Traxxas. Não, Setor Traxxas. Setor Traxxas. O que é o Setor Traxxas? Então, o Império ele é dividido em setores e subsetores, e como a gente explicou mais ou menos lá no Escudo do Mestre de Warhammer, escutem, é bem legal. Esse é um setor inventado para o jogo. A Fantasy Flight costuma fazer isso com os RPGs dela, né? Então, o Calyx Sector, que é o do Dark Heresy, por exemplo, ele é um setor novo. Então, ele é um setor totalmente novo que até então não foi explorado pelo lore de Warhammer 40K.
Você mencionou que você vai jogar Serviço do Império. Não necessariamente. Uma coisa muito legal é que o jogo ele vai já na caixa básica ele vem com 7 facções diferentes. Assim como o Android Netrunner, que também tem 7 decks básicos. É verdade, eu nunca penso nisso porque eu sempre penso em 3 Runners e 4 Megacorps, mas são 7 facções, é verdade? São 7 facções. Eles vão vir com 7 facções que vão ser a Imperial Guard, os Space Marines, os Orcs, os membros do Caos, os Dark Eldar e tal. Ficam de fora aí das grandes facções de Warhammer 40k, os Tyranids e os Necrons, que com certeza vão vir em alguma expansão no futuro. Com certeza. São 3 designers creditados aqui: Brad Andrus, Nate French e Eric M. Lang. Esse é o último, que é o Eric Lamb, não é isso? Eric Lang. Isso, ele que participou de todos os outros que eu mencionei. Que ele tem... nossa, ele fez o Marvel Dice Masters pra... Como é que chama a outra empresa? Caramba, eu falei dessa porcaria dessa notícia não por trás da máscara. É a... Caramba, que faz aquele jogo... Só faz jogo de carta, que tem licença da Marvel, licença da DC. É a Cryptozoic? Não. É da Upper Deck. Upper Deck. A Cryptozoic faz também faz card game de Marvel, DC e tal, mas é de um outro jeito. Enfim... O que mais eu posso falar do jogo? Ele vai ser para 2 jogadores inicialmente. É um deck building game mesmo, né? Sim, ele é um deck building game, então tem toda a mecânica de você... e aí ele tem algumas coisas interessantes, né? Para manter, assim como no Android Netrunner, você vai escolher um personagem para ser o seu campeão, seu rosto no jogo, né? No caso aqui, isso aqui é mais envolvido. No caso aqui, você escolhe um Warlord. Cada facção vai ter alguns. É provável que na caixa básica venha só um para cada facção, eles não comentaram ainda. E esse Warlord, ele já tem algumas cartas de preview que demonstram alguns deles. Tem o Space Marine, que é o Captain Sicarus, né, dos Ultramarines. Cada Warlord vai ter tem habilidades especiais, ele determina o seu número de recursos, o número da sua mão, tem uma série de informações assim. E uma coisa interessante desse jogo é que junto com o Warlord ele vai ter 8 cartas que são como se fosse a guarda pessoal dele, os recursos que ele tem. Então quando você escolhe aquela facção e aquele Warlord, essas 8 cartas são fixas e você é livre para construir o deck com outras cartas a partir daí, mas o capitão e a guarda pessoal são sempre fixos. Como o jogo se passa num setor, então eu imagino que não vai ser assim, você não vai lançar tropas num planeta só. Talvez você vai ter naves e vai ter unidades de solo, tipo assim, você escolhe vários planetas, que nem no Netrunner, que você escolhe o servidor que você vai atacar, eu vou escolher, sei lá, o planeta, talvez. É algo exatamente isso, é bem nesse sentido. Ele vai ter uma linha de planetas, que vão ser os planetas daquele setor. Eles ainda não falaram exatamente quantos vão ser, nem quantos vão vir na caixa. Mas a ideia é que vão ter vários planetas, que eles vão ficar, as cartas dele vão ficar viradas para cima, né, na play area. E o objetivo do jogo ganha aquele que conquistar determinado número desses planetas com determinados símbolos, que são símbolos que representam, né, os recursos daquele planeta, que podem ser tecnologia, guerra, tecnologia, vantagem tática, e tem mais uma outra que eu não estou me lembrando agora. Mas a ideia é que o primeiro jogador a conquistar 3 planetas com o mesmo símbolo é vitorioso. E você acha que o jogo vai ser... como é que fala? Quando as regras para um jogador é diferente das regras do outro, que nem o Netrunner, por exemplo, como é que chama? É um jogo que não eles chamam de asynchronous, eu não sei como traduzir isso. Enfim, é isso. Você acha que o jogo vai ser assim? Ou você acha que o jogo vai ser mais equilibrado, assim, cada jogador tem exatamente as mesmas regras, só tem cartas que diferenciam? Porque esse tipo de jogo, geralmente, as regras são todas iguais, as exceções estão nas cartas. Cada carta é uma pequena exceção das regras. Exato. Pelo que dá para entender pelos 2 previews que a Fantasy Flight liberou até agora, ele não vai ser asynchronous, ele vai ser um jogo de fato com as mesmas regras valendo para todo mundo. Até porque eles já liberaram bastante coisa das regras. O que vai determinar mesmo a diferença na hora de você jogar vai ser a facção escolhida. Mas não vai ser como no Netrunner ou no Star Wars, que cada jogador vai ter objetivos diferentes ou algo assim. Mas de qualquer forma, a facção vai te dar certas vantagens e desvantagens, que nem vários outros jogos que você escolhe, as regras são as mesmas, mas dependendo do personagem que você pegar, você tem certas
vantagens e desvantagens, né? Exatamente. E uma coisa interessante que o jogo vai ter na hora do deck building, isso é uma coisa que está causando uma certa comoção entre os fãs de 40K, é que você pode ter relíquias do Imperador, pedacinhos dele, não. Não, ainda não. Mas tem uma carta do Exterminatus, o que é bem legal. O que causou essa polêmica é o seguinte, eles já liberaram, tem um diagrama que demonstra facções aliadas. Então, na hora de você fazer o deck building, você pode pegar a sua facção principal, vamos supor que eu vou jogar de Space Marine, e eu posso escolher uma facção aliada, que no diagrama determina, são sempre duas, eu escolho uma, para montar o deck. Então eu posso fazer como se fosse um deck de duas cores no Magic. E aí, só que essas facções são limitadas. Então, os Space Marines, por exemplo, eles podem se aliar à Imperial Guard, que faz sentido, e aos Tau, que é uma raça alienígena. E isso gerou alguma comoção, porque tem algumas facções esquisitas, assim, algumas alianças que ficariam difíceis de se explicar pelo lore do 40K. Eu não acho que é um problema muito grande ou algo assim, e até acho que existem referências a isso no canon do cenário, em alguns momentos muito específicos. Uhum. Mas tem fãs reclamando de Eldar e Dark Eldar poder estar no mesmo deck, ou de Imperial Guard e Orcs estarem no mesmo deck. Tem gente que está mimimizando quanto a isso. Quando eu jogava o jogo da WizKids, o MechWarrior, que se passa no universo do Battletech, você tinha certas alianças entre facções que elas eram legais para aquele ano. E aí no ano seguinte, digamos assim, o lore avançava e certas alianças, contando, se você lesse os novels, ou se você acompanhasse aqueles livros, como é que era? Tech alguma coisa do que saía todo ano? Eu lembro disso. Você descobria, e claro que saía oficialmente para os campeonatos, certas facções que você agora não pode mais aliar, agora pode, e tem uns que podem, que chega a dar vantagem, tem uns que podem, não dá vantagem. Tinha essas regras que mudavam todo ano. Porque o lore, né, a história do jogo avançava. Você acha que vai acontecer a mesma coisa com esse jogo? Ou é pedir demais? Eu acho que não. Eu imagino que não, porque pela maneira como o jogo... Eu acredito que essa questão da multifacção tenha sido feita para balancear o jogo. E as facções estão vinculadas de uma maneira que elas fiquem balanceadas. Porque eles já falaram que, por exemplo, o Caos vai ter muito dano direto, enquanto o Orc vai fazer uma outra coisa. Eu acho que eles estão mais por esse lado de balanço do jogo do que por uma questão do lore propriamente dito. Ah, tá. Beleza. Faz sentido. Pois é. Eu acho que vai ser alguma coisa mais ou menos por aí. Uma coisa que dá pra falar que eu acho interessante também, que eles já liberaram até agora, é que o jogo ele vai ter um elemento que eu acho bacana assim, pra falar um pouco da jogabilidade, né? Não dá pra entrar em muitos detalhes porque não liberaram o livro de regras ainda, né? Só você sabe o que eles liberaram até agora. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que eu mencionei que você pode conquistar os planetas, correto? Uhum. O planeta que pode ser conquistado, ele tem um planeta todo turno que vai ser o primeiro planeta. Este planeta pode ser conquistado, os demais não. Mas você pode enviar suas tropas para qualquer planeta. Quando você envia suas tropas para um planeta que não pode ser conquistado, o que acontece é uma batalha de influências, como se as duas facções estivessem tentando mobilizar a sua influência naquele mundo. E aí o vencedor vai ganhar card draw a mais, vai ganhar recursos a mais para gastar. Uhum. Então tem esse fator também. E as cartas, e você tem um número limitado de cartas que você pode colocar em cada planeta. Então é uma ideia estratégica interessante você pensar mais pra frente. Eu preciso daquele planeta, eu vou perder essa guerra aqui de propósito, mas lá na frente eu ganho porque eu vou colocar meus recursos lá. Então vai ter um fator estratégico de posicionamento de tropas muito forte, o que eu acho muito bom. Vai ser tipo aqueles jogos de tabuleiro, que são jogos de cartas, né? Vai ser tipo aqueles jogos de tabuleiro de controle de território, então. Isso. Ele vai ter um elemento forte de controle de território. Eu quero ver isso no jogo de cartas. Eu nunca tive jogo de cartas antes. O Legend of Five Rings tem algo parecido, e o card game de Call of Cthulhu tem algo praticamente igual. Olha, copiando a si mesmos, cara. É diferente, mas a estrutura é muito próxima. Até o visual que eles mostraram fica muito próximo. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, como eles tentam sempre... Isso é uma coisa que eu gosto da Fantasy Flight, eles tentam fazer o lore se casar bem com o jogo. Por exemplo, eu acho que o Android Netrunner é brilhante. Você se sente um hacker no mundo cyberpunk mesmo. Enquanto está jogando. E o Warhammer ele vai ter alguns elementos assim. Por exemplo, quando um combate é iniciado, funciona mais ou menos assim. Tem as facções que estão naquele planeta lutando, iniciou o combate. O atacante ele escolhe uma unidade para atacar, e o atacante escolhe o defensor, que é uma coisa que eu nunca vi num card game.
Isso vai ser uma coisa bem interessante. Eu vi isso no... Isso tem no Nightfall, da Alderac. Esse eu não conhecia, mas... Você escolhe, assim, não, você tá me atacando, então beleza. Então esse cara vai defender... Ou então esses dois vão se juntar para defender o seu cara e esse outro passa. Isso tem no Nightfall. Interessante. Então o atacante escolhe o defensor, resolvido. Você pode nesse momento jogar cartas da sua mão para diminuir o dano, ou jogar eventos, enfim, tem uma série de coisas assim. E as cartas vão se atacando e causando dano. Você falou que o atacante escolhe o defensor? Isso. Você tinha entendido que o defensor escolhia o atacante que queria defender. Viajei. Não. Não. Então não. O atacante escolhe o defensor, que é uma coisa que eu de fato nunca vi. Agora entendi. Verdade, também nunca vi isso não. Mas então pode ser interessante. E aí nesse momento você pode jogar cartas da sua mão pra jogar. Tem cartas de escudo que você pode jogar pra diminuir dano e cartas de efeito que vão resolver eventos ali naquele planeta. Mas o que eu achei interessante é que, como eles mesmos dizem no preview, no ano em 40k, there is only war e there is no quarter. Então, depois que todas as cartas atacam e levam dano, elas levantam e atacam de novo, até não sobrar ninguém. O que é bem interessante. A não ser que o comandante escolha recuar aquelas tropas. Aí eles não falaram qual vai ser os efeitos disso ou o que vai causar, mas ele pode recuar as tropas. E o comandante, ele também entra em combate. E também é uma coisa muito legal, porque quando o comandante entra em combate, ele e a guarda pessoal dele. Então são cartas muito fortes, pelo que eles demonstraram. E cada jogador vai ter uma Servo Skull, que é um dial, na verdade, né, na forma de uma Servo Skull, que ficou bem legal, tem foto no site. E lá tem um número giratório. Cada jogador vai escolher em segredo para qual planeta o seu comandante vai ir a cada turno. E se o comandante for colocado num planeta que não é o primeiro planeta, ele automaticamente ganha a batalha por influência. Se ele for colocado num planeta que... No primeiro planeta, ele vai iniciar um combate. E se dois comandantes estiverem no mesmo planeta, eles vão combater também. Você pode ganhar ou perder o jogo se o seu comandante for derrotado. Então, você tem que tomar muito cuidado onde você vai colocar o seu comandante, porque se ele for morto, você também perde o jogo. Entendi. Então, e o comandante, mais uma coisa legal também, que o comandante ele é morto em 2 fases. A primeira vez que ele é derrotado, é dito que ele está ferido, e aí ele perde as habilidades especiais dele, mas ele continua lá. Se ele for derrotado por uma segunda vez, aí você perde o jogo de fato. Bom, além dos 2 Servo Skulls, um para cada jogador que vai vir na caixa, a caixa vai conter 64 tokens para você marcar dano, recurso, outras coisas, 40 cartas de token, 10 cartas de planeta e mais de 200 cartas de maneira geral, né, para os jogadores usarem para criarem seus decks, divididas entre as suas 7 facções. Beleza, mal posso esperar para o lançamento desse jogo. Muito obrigado, Guilherme, pelas informações. Eu que agradeço, Marcelo. Eu estava a fim de falar sobre esse jogo mesmo. Eu estou ansiosíssimo. Eu já vi que vai ser um jogo que eu vou gastar muito dinheiro, porque não tem jeito, 40k é uma paixão muito grande. E é isso aí, vamos tentar ver o quanto esse jogo vai ter penetração aqui no Brasil. Os outros living card games da Fantasy Flight até que são bem vistos, até mesmo os importados. Eu adoro o jogo para 2 pessoas porque eu acabo jogando mais vezes. Sim, com certeza. E é isso aí. Valeu, Guilherme, até a próxima. Opa, obrigado. Eu estou aqui com o meu xará, ou quase xará, né? Quase. Da Riachuelo Games, o Antônio Marcelo. E aí, beleza? Tranquilidade, como é que estão todos aí? Todo mundo te chama de Antônio Marcelo, assim, o nome completo, que nem nome de imperador romano, assim? Rapaz, é uma coisa meio complicada. Por exemplo, alguns me chamam de Antônio, outros me chamam de Marcelo. Geralmente, assim, o pessoal da família me chama mais de Marcelo. Esposa, mãe, irmã, essa coisa, né? O pessoal que trabalha comigo geralmente chama de Antônio, né? Então, muitos poucos me chamam assim de Antônio Marcelo. Só alguns clientes, alguma coisa, que os caras geralmente têm esse lance, né? Mas, geralmente Antônio, os meus alunos me chamam de Toninho, então por aí vai. Mas geralmente Antônio ou Marcelo mesmo. Você atende por todos os nomes. Possíveis imaginar variações sobre o mesmo tema. Ok, você é o chefe, cabeça e idealizador da Riachuelo Games. Na realidade, eu sou chefe, cabeça, idealizador, o cara que serve o café, ou seja, basicamente eu comecei com o estúdio, né? E hoje também trabalho dentro da parte de game design do estúdio, né? Ou seja, estou como, vamos dizer assim,
o termo pomposo, CEO, eu acho muito pomposo, mas, como digamos assim, o fundador, né, criador do estúdio, né, e tô atuando na área que eu gosto, que é mesmo a parte de game design, né. Para os nossos ouvintes que não conhecem a Riachuelo Games, O que é a Riachuelo, né? Bom, uma história rápida pra gente não se estender muito. Em 98, na verdade comecei em 94, desculpa, eu e um grupo de amigos lançamos um jogo de miniaturas chamado Mare Nostrum. Na realidade não era Riachuelo Games na época, era uma outra coisa, era o nome da minha indústria, minha empresa, minha firma de TI que eu tinha na época, né, que eu trabalhei muito com TI. E aí nós lançamos esse jogo, o pessoal gostou, aquela coisa toda. Um jogo que, digamos assim, começamos a ver ali algumas coisas, né. Em 98, quando a internet estava começando a ter um boom assim um pouco maior, a gente já conseguia, digamos assim, mandar arquivos maiores, né, eu comecei a fazer jogos Wargames print and play. Né, coloquei até para vender lá fora alguns. Era uma coisa até meio amadora no início, né? Só que com o tempo a coisa foi tomando forma, foi começando a ter assim outras visões, principalmente com a galera que eu estava conversando lá, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? A empresa mesmo começa a se profissionalizar em 2006, quando a gente começou a fazer alguns trabalhos dentro da área de jogos e educação, que hoje é uma das vertentes que a gente tem aqui dentro, né? E a partir daí nós começamos a fazer jogos gerais, né? A gente começou com alguns projetos que deram super certo, a gente atendeu muito cliente na área corporativa, estamos hoje atendendo também, e começamos a pensar em jogos de tabuleiro. A gente chegou a lançar 3 jogos aqui no Brasil, mas tivemos um problema sério com a empresa que publicou, a gente até, nem quero falar sobre isso, é a página virada já, né? E o que acontece? A gente, em 2010, entra forte no mercado na parte de educacional mesmo, né? Eu costumo até chamar, eu não gosto de chamar de jogos educacionais, eu gosto de chamar de jogos que educam. Hoje a gente está trabalhando muito nisso, hoje é, digamos assim, um dos pilares da empresa. Mas a parte de entretenimento mesmo, nós já tivemos alguns produtos que a gente chegamos a lançar. O primeiro jogo que a gente lançou mesmo foi Batalha Naval do Riachuelo, isso foi produzido lá de 2004, 2005, que hoje só tem lá fora, só tem nos Estados Unidos, a gente nem trouxe mais ele para o Brasil. Depois a gente começou a lançar alguns jogos de miniaturas. O próprio Cruz de Ferro é um projeto de 2004, que a gente trabalhou ele durante bastante tempo. Só que a gente acha que a gente trabalhou a gente estava à frente da nossa época, entendeu? Nós já fizemos alguns projetos que, por exemplo, hoje o mercado está muito mais aquecido em termos de miniaturas e board games, né? Na época a galera não dava tanta importância. Então, quer dizer, foram projetos que a gente guardou para um segundo momento e agora a gente está trazendo de volta. Mas a empresa é um estúdio de desenvolvimento de jogos. A gente também trabalhamos para jogos eletrônicos, chegamos a fazer jogos para Android. A gente tem uns 3 jogos para Android. Eu trabalhei num projeto também de um jogo para iPad, chamado Iron Krieger, que a gente chegou a... Como é que chama, não? Iron Krieger, né? Foi baseado num antigo jogo meu. Só que, o que acontece? Foi aquele famoso projeto que você aprende mais do que aplica conhecimento, né? E aí, quando foi ano passado, a gente resolveu cair fundo na profissionalização mesmo da empresa. A gente já estava sentindo que as lições aprendidas que nós tivemos em todos esses anos, né, elas valeram a pena, e a gente começou a traçar. Nós traçamos um plano de negócios nosso, né, a empresa hoje tem um plano de negócios dentro da área de jogos de entretenimento, né, dentro da parte de educação e corporativa a gente já está praticamente andando sozinho, né. Mas nós resolvemos trazer todos os nossos produtos, dar um revamp neles, né? Ou seja, melhorar uma série de coisas, atualizar a linguagem, porque hoje em dia os jogos estão com uma outra dinâmica, são muito mais rápidos, vamos dizer assim, né? E o pessoal também não gosta muito de ler regra, isso aqui é a verdade. E o que a gente fez? A gente mudou e começamos a trabalhar inicialmente com 3 projetos, né? A gente começou já a trazer o Cruz de Ferro, ou seja, começamos a refazer as regras do Cruz de Ferro. Eu fiz uma mudança, quer dizer, não entendo bem, o pessoal até pode pensar, o cara simplificou o jogo. Não simplifiquei. Eu trouxe ele para uma visão de anos 2000 mais para frente, entendeu? E, paralelo, a gente começou um trabalho junto com o Vaporária, né, que a gente deu um start inicial, vamos dizer assim, oficial nele em outubro do ano passado. E a gente também está trabalhando com a parte literária dos jogos, né, porque a gente sempre tem eu particularmente tenho uma visão
que o jogo tem que ser transmítico, né? Ele não fica só no tabuleiro, ou na miniatura, ou na maquete, ou só no livro de regra. Tem que ter romance, tem que ter uma série de coisas que cativem o nosso fã, né? Então, quer dizer, a empresa também agora vai lançar, depois eu falo sobre isso, eu tô até falando coisa que eu não deveria falar antes, né? Tô falando, vamos lançar um livro de romance sobre o Vaporware. Então, são coisas que a gente está realmente trabalhando. E uma coisa que a gente sempre gostou, e a gente está realmente forte, são miniaturas. Agora a gente está com uma linha própria. Nós estamos com um cara muito bom trabalhando com a gente, que é o Boris Zuster, que o nome dele ele é descendente polonês, né? E ele é um senhor escultor. O cara, como eu falo brincando, ele prende, bate e arrebenta. E ele está fazendo toda a nossa linha de figuras novas, que a gente está fazendo de fantasia, do Vaporware e também do Cruz de Ferro. A empresa é isso hoje. É um grande estudo de ideias, na minha opinião. Bom, e sobre o Cruz de Ferro, o que é o Cruz de Ferro? Olha, que jogo é esse? É um jogo de tabuleiro, um wargame, um jogo de miniaturas? De miniaturas, né? Só que o que acontece? O Cruz de Ferro ele começa em 2004. Nós, na época, estávamos meio de saco cheio com sistemas de regra que tinham ou eram muito simples ou eram complexos demais, e a jogabilidade estava muito sacrificada. Então eu e dois amigos meus, o Jorge Bentes e o Helder Farago, a gente resolveu fazer um conjunto de regras que nos atendessem. Aquele famoso, vamos fazer um conjunto de regras que não seja chato de ler, que seja dinâmico, e a gente consiga agregar todos os valores que a gente quer dentro de um jogo de guerra. Então, o Cruz de Ferro é um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial. A gente tem um perfil muito histórico no jogo, ou seja, a gente gosta de trabalhar muitos cenários, né? Ele é para miniaturas, tá? Ele usa um sistema, basicamente a gente trabalha só com D6 no jogo. E o objetivo dele é reproduzir os principais frontes de combate da Segunda Guerra, ou seja, frente ocidental, frente oriental, Pacífico, deserto e por aí vai, né? Então é um jogo realista. É um jogo realista. Ele não tem aqueles elementos fantásticos como aquele italiano Dust Tactics? Não. Apesar de que a gente está começando aos pouquinhos trazer alguns desses elementos, mas isso de uma maneira muito, digamos assim, tímida ainda, porque pelo que a gente viu dos fãs antigos e do público, o pessoal gosta muito de um jogo mais realista nessa pegada, né? Ou seja, a gente vai colocar algumas coisas fantásticas, mas isso é um momento mais à frente. Mas o que acontece? O jogo ele é muito realista e a gente costuma trabalhar muito a parte histórica, é uma coisa que a gente gosta, a gente tenta ser muito fiel à história, né? Não é que o jogo fique chato, você vai estar, então, eu sei que eu vou perder a batalha. Não é isso. A gente trabalha de uma maneira que você possa ter objetivos que mesmo com o cara que esteja em inferioridade numérica, ele consiga ganhar. Mas eu acho isso muito legal. Eu acho que ironicamente, varia pra caramba quando o jogo ele é realista. Sim. Eu consigo pensar naquele como é que chama? Axis and Allies. É o único outro jogo que eu consigo me lembrar que não tem elementos fantásticos. Existem diversos wargames clássicos, né? Mas são aqueles mais antigos, de guerras napoleônicas, dos anos 70, né? Por exemplo, eu tenho um jogo que eu considero, assim, o maior de todos os tempos, na minha opinião. É um jogo, assim, eu tive a oportunidade até de conversar com o designer, isso pra mim foi muito legal, que é o Squad Leader. Foi o primeiro wargame, assim, de série que eu joguei, e foi um jogo que realmente marcou muito. Ele é um jogo de Segunda Guerra, extremamente realista, né? E é um sistema que, na minha opinião, a pessoa, o livro de regra é grande, não é, porque ele trabalha de maneira escalonável. Você começa simples, no final você está jogando com tudo. E é um jogo super completo, entendeu? Agora, é o clássico, como a gente fala, é o papelzinho, né, e o tabuleiro com hexágono. Ou seja, muita gente se assusta com isso, porque os wargames, eles tiveram, digamos assim, grandes problemas, na minha opinião, porque sempre foram jogos complexos demais. O wargame simples não existia. Isso, na década de 90, começou a ser um grande problema, porque os jogos mais simples começaram a surgir. E os card games também começaram a tomar lugar, o próprio Magic começou a tomar lugar dos wargames. E eu ouvi vários relatos de pessoas lá de fora que tinham lojas de wargames e pararam de vender wargames para vender o Magic e outros jogos mais, digamos assim, palatáveis para o público, né? Eu jogava Battletech da FASA nos anos 90. Eu não consigo me imaginar jogando aquele jogo hoje, de novo, porque eram batalhas de 6 horas. A nossa ideia é que o nosso jogo, cada partida que você joga, de 30 a 40 minutos. Fantástico. E como é que ele faz isso? Como é que o Cruz de Ferro faz isso? Na realidade, o que a gente está fazendo hoje são cenários de jogo. O que é um cenário de jogo? Você tem, digamos, a distribuição das forças, dos exércitos que vão se enfrentar,
e você tem uma situação de batalha. Por exemplo, você está numa defesa de uma posição e você, por tantos turnos, tem que defender essa posição. O oponente tem que tomar essa posição em tantos turnos. Entendeu? Por exemplo, ela está defendendo uma posição numa colina, né? Você tem, durante 8 turnos, você tem que aguentar o ataque do inimigo. Se você conseguir, você ganhou, mesmo que você esteja em inferioridade, né? Se o cara chegou lá em cima, ele ganhou o jogo. Ou então, tipo, por exemplo, você precisa manter protegida uma unidade na mesa, até que ela saia em tal posição na mesa, entendeu? Tipo, entra num canto e sai no outro. Uhum. E, então são fatores que a gente fez uma coisa bem dinâmica, não é aquela coisa do tipo, olha, você vai ter que ficar 3 horas para mexer a primeira peça. Não. O jogo é tipo 15 minutos, você pega um resumão que a gente está montando, né? Que a gente já viu isso, com alguns jogadores de teste novos que a gente viu. Uhum. A ideia é que você pegando o resumão de uma folha frente e verso, você consiga jogar. Porque o jogo basicamente é simples, é aquela coisa clássica, né? De movimentação, ataque, resolução de combate, acabou. Não tem, existem variantes, existem, claro, mas o básico é isso. E a gente não quer fugir muito disso, né? Porque o jogador moderno, cara, não tem saco, como eu falei, de ler toneladas de regras. O cara tem que... É papum. É assim que joga, vambora. E a gente tá aprendendo a fazer muito vídeo também de explicação do jogo, porque isso é uma coisa que a gente viu que é uma tendência... É importante pra caramba, eu acho. A galera curte muito isso, entendeu? Isso pra gente é a básica. A gente quer fazer muito pro nosso jogador, entendeu? Vídeo, artigos, uma série de coisas. A gente já começou a publicar algumas coisas, né? E, assim, mais coisas históricas, mas o nosso objetivo é que o nosso jogador seja muito bem atendido, entendeu? Uhum. A gente vai começar de uma maneira um pouco mais modesta, né? Mas a nossa ideia é chegar a um nível que nosso jogador seja nosso fã mesmo e, o sistema de Segunda Guerra que eu jogo é o Cruz de Ferro, não é o outro. Tá, a ideia é mais ou menos essa. Fantástico. E previsões? Bom, previsões. A gente está com o seguinte lance, tá? A gente estava com uma previsão de lançar o Cruz de Ferro agora em abril. Só que o que está acontecendo? A gente está muito preocupado, isso é uma discussão interna que está rolando aqui muito forte com relação ao lance de Copa do Mundo, né? Porque o pessoal fala, mas teu jogador por exemplo, não joga, não vai ver Copa do Mundo, essas coisas. Eu sei disso, mas o meu problema é o meu prestador de serviço. Uhum. Por exemplo, esse meu livro agora que a gente foi lançado do Vaporária, eu sei que esse mês eu tô dando 10 dias, porque o cara, numa situação normal, numa CNTP, como eu falo brincando, né? Esse cara me entregava o livro em 5 dias. Só que a gente tem um mundo de feriados agora nesse mês. Então, esses feriados aí acabaram uma série, digamos assim, comprometeram toda a minha agenda. E pra você ter uma ideia, você tem um feriado numa semana, na outra semana você tem 1º de maio numa quinta-feira. Então, quer dizer, lindo, né? Então, você tá cheio de feriados. E algumas empresas já, inclusive a nossa gráfica já falou, olha, cara, a partir de meio de maio a gente vai começar a segurar um pouco entrega de serviço por causa da Copa. Então, a gente tem uma previsão de lançar, a gente está com o primeiro livro já pronto. Mas meu medo é lançar no vazio, entendeu? Ou seja, o jogo sair e ninguém dá atenção devida para ele. Uhum. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque por mais que tenha, digamos assim, correntes de jogadores que, por exemplo, não estão ligando para a Copa do Mundo, eu tenho na minha cabeça um fato que aconteceu, acho que uns 4, 5 anos atrás. Foi numa Copa dessa do Mundo que colocaram um evento de RPG, acho que foi o Internacional de RPG, uma coisa desse, num dia de jogo do Brasil. Cara, ninguém foi, cara, foi um desastre, entendeu? Então eu fico muito preocupado de repente lançar um produto agora. A minha intenção é lançar, eu já tenho um produto pronto, mas eu tô com medo do produto passar em branco, entendeu? Uhum. Isso pra gente é meio complicado, é uma coisa que a gente tá meio assim pensando, porque é o primeiro grande lançamento. A gente agora vai fazer... Isso é uma coisa que até estou falando de primeira mão. Essa semana mesmo a gente vai começar a fazer pré-venda de miniaturas nossas de fantasia, da linha que a gente tem de 45mm, né? Fantástico. 45mm? Que é para um jogo nosso que é o Fortaleza de Berdalock. Uhum. E é um dungeon crawlerzinho gratuito que a gente vai botar para o pessoal baixar. Para quem não sabe, isso são miniaturas um pouco mais... O mundo das miniaturas tem vários padrões, né? Na realidade eu chamo samba do crioulo doido, né? Porque existem padrões que foram colocados, né? O que a gente tem hoje, 15, 18... Tem o antigo 25, que é das primeiras miniaturas do AD&D da Halparta. Tem 28. Tem a chamada tamanho heróico, que é 30, 32, que a gente está trabalhando numa linha dessa, né? E esse tamanho nosso de 45 é uma loucura que a gente fez aí, porque o Boris tinha umas peças
muito bonitas dentro dessa escala e elas serviram perfeitamente no que a gente queria fazer. E isso permite uma riqueza de detalhes, né? Muito, muito. As miniaturas da Wizards of the Coast, por exemplo, do D&D, você não pode olhar muito de perto, não. Por exemplo, eu tô olhando aqui uma HeroClix que eu tenho do Caveira Vermelha, do Capitão América. Ela é bonitinha, mas se você começar a olhar de perto, você vê que perde detalhes. Eu, por exemplo, eu tô com aqui algumas do Mac Warrior, que eu tenho aqui em cima da minha mesa. Elas são bonitas de longe. Se você vê de perto, você vê que os detalhes também são perdidos, algumas coisas, né? Mas são peças que chamam a atenção. A gente está querendo colocar justamente isso para chamar a atenção, né? Isso já é uma coisa que a gente tem que, digamos assim, a gente está querendo mesmo que o nosso jogador, a pessoa que seja nosso fã e nos prestigie, que é uma coisa que a gente tem muito caro, uma coisa que é um dos lemas da empresa, é tudo pelo jogador, né? A gente está querendo realmente trabalhar dentro de uma visão que a gente tem de tentar ajudar o máximo possível o nosso jogador, é que ele tenha um produto bom, né? Que ele veja, cara, o produto deles é de qualidade, não é uma coisa mal feita, é aquela coisa, a gente faz com carinho mesmo, né? Nós tivemos muitas experiências ruins por trabalhar com pessoas que não tinham essa visão, né? Diferente da nossa, a gente ficou, de certa forma, à mercê dessas pessoas, né? Como a gente fala, foi aprendizado, muito aprendizado, e a gente agora está trabalhando do nosso jeito, ou seja, estamos trabalhando mais devagar um pouco, né? Mais dentro do nosso jeito, trabalhando do jeito que nós acreditamos que seja o certo. Então é isso, a gente quer agradar nosso jogador, a gente quer deixar nosso jogador bastante à vontade, inclusive ter um canal com as pessoas que fazem os jogos, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, eu gosto, quando eu vou assim a evento, essas coisas, eu gosto muito de ouvir as pessoas falando, olha, eu não gostei disso, isso aqui eu achei legal. Aí eu pergunto, por que você não gostou? Também aí o cara vai falar, não gostou porque é feio. Não, eu quero uma justificativa. Eu não gostei porque isso aqui é amarelo, eu não gosto de amarelo, tá? Então é o tipo de justificativa que eu não ouço. Agora, não gostei porque está desbalanceado, a peça ela não está com riqueza de detalhes o suficiente, não condiz por causa disso. Aí a gente ouve realmente o que o cara está falando, porque esse é um feedback extremamente positivo. E para o Cruz de Ferro é isso, né? E a gente vai começar lançando 2 tanques para o Cruz de Ferro, né? Que a gente vai começar com o Sherman e o Panzer IV, principalmente para atender o pessoal que gosta mais de frente ocidental, Normandia. Que a gente viu que é um público grande. Eu particularmente adoro frente russa, sou fanático, chita, religioso por frente russa. Mas nem todo mundo gosta. A maioria das pessoas tem aquela lance mais do Soldado Ryan, do Band of Brothers, essa coisa que tá mais assim ligada à cultura, né? Um dos meus filmes favoritos é Círculo de Fogo, na verdade, que são russos versus alemães, né? Isso aí pra mim é sensacional. E o Stalingrado, que os russos fizeram agora também, que é um tipo de filme que faz parte da minha videoteca, né? Desde aqueles clássicos da década de 60, que os americanos faziam, até esses mais modernos, né? Agora, o nome sugere que vai ser todas as batalhas do jogo vão ser no fronte europeu. Não vamos ter batalhas no Pacífico, por exemplo. Na versão original do jogo, nós tínhamos módulos de Pacífico, tínhamos módulos da FEB, vários exércitos diferentes. Isso a gente está trazendo de volta, mas isso é um plano de lançamentos que a gente tem. Por quê? Quando a gente reformulou o jogo, a gente meio que voltou à ideia original, mas com algumas visões modernas, tá? A visão, esse primeiro módulo, que são 2 livros, que é o de infantaria de blindados, ele contempla 3 exércitos, americano, russo e alemão. Que com isso você consegue fazer muita coisa na frente europeia. Mas a gente tem ideia para meio do ano, se tudo correr desse primeiro momento correr legal, vem para o final, lançar um livro de franceses, ingleses e brasileiros. Tá? Porque a gente quer colocar a FEB no jogo. E a nossa ideia, para o início do ano que vem, é colocar o Pacífico, que entrariam japoneses e chineses. Tá? Paralelamente, a gente está querendo lançar suplementos gratuitos para as pessoas baixarem de exércitos que a gente chama de exércitos pequenos, como eu fiz isso anteriormente. Que seria, por exemplo, o exército belga, o exército holandês, o próprio exército polonês, para a gente trabalhar com outros tipos de cenário. Aí você fala, mas por que você vai lançar esses 3 exércitos inicialmente? É que o pessoal tem mais, digamos assim, contato, né? O Frente do Pacífico foi muito famosa por causa dos filmes do John Wayne, essa coisa, mas também do Pacífico agora, que foi lançado alguns anos atrás, do Spielberg, né? Que foi um negócio muito bacana. Só que a gente não vai lançar agora, a gente acha primeiro interessante. É claro que, se bem que isso pode mudar, o público pode chegar pra gente e falar, não, cara, lança Pacífico, a gente quer Pacífico. Aí o que acontece? A gente troca a agenda, né? A gente, já que o pessoal quer isso, a gente vai trabalhar com o Pacífico primeiro e depois a gente bota os outros exércitos da Europa.
Porque a nossa ideia também é fazer África, né? Que todo mundo gosta, tem o lance do Rommel, aquela coisa toda, né? Então, mas inicialmente, como eu falei, a gente vai trabalhar, mas vão ter esses outros exércitos. O Pacífico a gente tem material, muita coisa sobre ele, tá? Como eu falei, como a gente mudou e trabalhou, e a gente sabe que muita gente, por exemplo, a galera que joga Axis and Allies, que joga as versões novas de miniatura do Axis and Allies, gosta muito de Normandia. Eu não sei, tá? A galera gosta de jogar muito aquele, como eu falei logo no início, esquema Soldado Ryan, né? Vamos fazer Normandia, que ali a guerra aconteceu. Então, isso a gente sabe que o público gosta disso. Por exemplo, nós estamos lançando aqui 2 blindados, que para mim são blindados interessantes, mas não são os que eu mais gosto. A gente, por exemplo, está lançando o Sherman, agora deve estar indo para. Deve estar começando, a gente deve ter as primeiras fotos semana que vem dele já copiado. E o Panzer IV, que a gente mandou tudo esculpido aqui, tudo original. Mas pô, na realidade eu queria lançar o Tigre e o T-34, mas eu falei, não rola porque o pessoal não vai comprar isso agora, isso vai para um segundo momento. Né? Então, isso é o mercado, né? A gente tem que estar muito antenado com o mercado. O mercado deu essa resposta pra gente, falou isso pra gente, e nesse ponto a gente foi muito consciente de chegar e não, cara, vamos trabalhar o que o mercado quer. Depois a gente faz o que a gente quer. Né? Porque aí, de repente o mercado já vai aceitar esse tipo de coisa, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem. Esse lance do Pacífico que você falou, a gente tem o módulo pronto já, prontinho, com tudo bonitinho, com a regra. Pra você ter uma ideia, a regra de carga kamikaze, a carga banzai, a gente tem tudo pronto. Isso já foi mais do que testado. A gente tem, basicamente, digamos assim, reeditorar e lançar de novo, entendeu? Mas no momento agora a gente está mais focado nesse mercado de Europa, porque o pessoal curte bastante, tá? Isso é o que a gente teve de retorno. Né? Faz sentido. E pro futuro, o que o futuro reserva para Reaction Games? Rapaz, o futuro a gente está com uma visão muito otimista, apesar de todas essas coisas que a gente tem hoje no mercado, né? Brasil, esse negócio todo. Primeiro, a gente tem Vaporária. Inclusive, vou te falar uma parada que eu devo anunciar em breve, que a gente vai lançar uma versão de miniaturas do Vaporária, tipo tabuleiro, que a gente sentiu que algumas pessoas comentaram isso pra gente, e a gente vai lançar uma versão Tactics do Vaporária, tá? E o que acontece? A gente vai ver, né, também os livros de romance do Vaporária. Vamos continuar expandindo o Cruz de Ferro, que eu acho que é é o nosso produto inicial, chefe, né? Nosso carro-chefe nesse momento. Estamos trabalhando com essas miniaturas de 45. Estamos também trabalhando numa linha de 28, mas esse é um outro projeto que só provavelmente ou é final desse ano ou ano que vem, que é uns skirmish para miniaturas de 28 que a gente está fazendo, digamos, estamos testando as regras, né? E a nossa linha de 15 de miniaturas de Segunda Guerra e infantaria de Segunda Guerra também, que está em desenvolvimento para esse ano. Ou seja, a gente vai começar a lançar agora mais alguns tanques, vamos começar a lançar os soldados para o Cruz de Ferro. Entendeu? Então são coisas que nós estamos assim já focados nesse momento. Final do mês agora, quinta-feira, dia 10, agora entra a pré-venda do livro do Vaporário, o primeiro volume, né? Que vai ser uma coleção de 3 volumes contando a história, o arco da história do jogo. Na semana que vem provavelmente a gente vai botar pré-venda já as miniaturas. Essa semana talvez, dependendo só de alguns detalhes, mas o mais certo é semana que vem. Semana que vem, deixa eu avisar uma coisa para os ouvintes, eu estou gravando isso na terça-feira, 8 de abril, só que esse episódio vai sair, acho que só... Quando esse episódio sair, já vai ter saído. Ou vai estar saindo. Ou vai estar saindo, não, mas aí o pessoal fica ligado, né? E a gente está focando também, mas isso ainda é um estudo está muito ainda no embrião, é a parte eletrônica dos jogos, né? A gente provavelmente a gente já tem digamos assim, um framework, a gente já desenvolveu umas coisas para botar os jogos em PC, tá? Só que isso, por enquanto, pra gente não é o foco. Por incrível que pareça, o nosso foco agora é a parte física mesmo. Então a gente vai ter miniaturas, vai ter os livros, o livro de regras do Cruz de Ferro agora para abril, maio, né? Inicialmente, eu estou falando isso, mas isso é uma coisa que nós estamos discutindo muito sobre isso, inclusive agora dia 12 nós vamos ter uma reunião para bater o martelo com relação a isso, se nós vamos colocar isso para esse período ou nós vamos fazer para depois da Copa, tá? Porque é questão estratégica mesmo.
né? E a gente vai começar também com as miniaturas de fantasia, ou seja, a gente vai começar a atender o público aí que está querendo miniatura de fantasia. Ah, fantástico. E está com poucas opções, né? Mas isso é o que a gente tem por enquanto. Tem bastante, que eu acho que tem bastante coisa, né? O pessoal fala, só que vai brincando, meus bolsos, né? Eu falei, se preparem para, digamos assim, poderem ajudar a Riachuelo a fazer coisas novas aí. Então vamos preparar o bolso, cartão de crédito, conta bancária. Aí tô brincando, hein, gente? Os produtos não vão sair nada absurdos, não. Vão ser com preço bem legal também. Isso é outra coisa que a gente tá pesquisando bastante. Beleza. Sabe que a galera precisa comprar muita coisa, então já viu, né? Bom, então, Antônio, ou Marcelo, muito obrigado por usar o seu tempo aí, que eu sei que você está trabalhando hoje, né? Hoje é dia de escritório na Riachuelo Games. Na realidade, o que acontece? Segunda e terça eu estou direto trabalhando com a Riachuelo, né? Segunda, terça e quinta. Quer dizer, quartas e sextas são meu dia de professor, que eu também sou professor, eu dou aula de jogos também. É uma coisa que eu não abro mão, é uma coisa que eu adoro, é sala de aula. Mas a tendência é cada vez mais o dia da semana ir para a Riachuelo. A gente provavelmente agora em abril, já estou em abril, início de maio, provavelmente a gente já está indo para um escritório nosso, né? Isso aí é uma novidade também. Só que a gente não vai divulgar endereço porque não dá ainda, porque é uma coisa mais simples, uma sala pequena, mas a gente está mudando para uma sala já, isso a gente é um ponto muito importante, né? É um passo que a gente está dando aí, que, como a gente está acreditando nos jogos, né? E a gente vai conseguir concentrar o pessoal por lá, apesar que tem muita gente que trabalha remoto, por exemplo, o Boris, que é nosso escultor de São Paulo. Eu tenho pessoal por exemplo, um grande amigo meu, Marcelo Bisoli, também, que ajuda a gente muita coisa, faz projeto com a gente também de São Paulo. Eu tenho o pessoal aqui do Rio, que às vezes mora longe, a gente faz muita reunião via Skype. E mais o importante desse escritório é que vai ter, pelo menos o pessoal aqui do Rio vai poder se encontrar e vai poder fazer várias estratégias, né? E também a gente vai poder ter um ponto para até, digamos assim, trazer os clientes para ver os produtos, né? Trazer, por exemplo, algum fornecedor, trazer alguma loja que queira conhecer os produtos com mais calma, a gente tem um mostruário físico, né? Ah, beleza. Conversar isso com eles. Então, a ideia é mais ou menos essa. Provavelmente em maio agora a gente está indo para uma sala, né, comercial, e vamos começar, né? Começar esse ano que está muito, muito esquisito, tá meio altos e baixos, né? Com tanto evento, Copa, eleição, a gente está fazendo uma coisa meio temerária, né? Mas é aquela história, um dia a gente tem que arriscar. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Marcelo, eu que te agradeço muito aí, valeu a oportunidade de poder ter falado um pouquinho, espero que, como eu falei, as pessoas curtam o nosso trabalho e estamos à disposição. Eu tô aqui com o Rovaldi, conhecido dos nossos ouvintes da Terceira Terra pelo excelente Runicards. E aí, Rovaldi, beleza? Tudo bem, Marcelo? E aí, galera, tudo bem? Bom, você está, agora que o Runicards está aí no mercado, né? Está na mão dos consumidores, e uma produção que eu preciso dizer que foi fenomenal, aquela caixa muito bonita, cheio de caixinhas. Pois é, fora a confusão da primeira caixa, né? Quando a gente já lançou com essa daí, ficou bem legal mesmo. Tem um hot stamp dourado e tal. Ficou, e junto com os meus outros jogos aqui, que eu tenho um monte de jogo... Jogo importado, jogo americano, jogo inglês, jogo francês aqui. Os jogos da Grow, aqueles jogos antigos assim, eles sempre destoam. O Runicards encaixa direitinho no meio dos meus jogos gringos. Bom, depois que você não descansou depois do Runicards, agora o seu atual projeto é a Última Fortaleza. Pois é, foi um ano de preparo, né? Porque... É engraçado, Marcelo, na produção de jogo envolve tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente resolveu fazer 4 jogos andando em paralelo. Foi uma loucura. Às vezes eu paro para pensar se eu deveria ter feito isso, mas agora esse ano é que a gente vai colher os frutos disso. O primeiro uma coisa que eu sei de falar é que quando você estava fazendo o Runicards, você fundou a empresa Calango Analógico para lançar o Runicards, e aí no Facebook você colocou... Foram 4 projetos que você colocou no Facebook, ou foram mais projetos e os 4 mais melhor? Foram 4 projetos que a gente colocou no Facebook para o pessoal votar qual que ele queria que saísse primeiro, e a gente tem um 5º projeto já, que é a expansão do Runicards. Ah, tá.
Então, este ano é a Última Fortaleza, que foi o projeto mais votado na página do Facebook do Calango Analógico. Isso, exatamente. Beleza. Só que como os projetos estão bem adiantados, provavelmente a gente já vai começar playtest de outros 2 projetos mês que vem e deve sair pelo menos 3 esse ano. Então, fantástico. Vai sair bastante coisa. E o Última Fortaleza é o primeiro, porque é o que a galera tava mais empolgada para ver e tal. Então, a gente tá lançando ele é logo agora, assim que deu para mostrar pro pessoal o playtest e tal, a gente já colocou no mercado para poder financiar ele pelo Catarse, né? E o que é a Última Fortaleza? O Última Fortaleza, ele é um jogo de estratégia, subterfúgio e manipulação do jogado de manipulação, onde ele se passa num mundo onde os heróis eles se juntaram, né, para exterminar os monstros do planeta, e eles subiram para as montanhas, mataram os dragões, foram para os pântanos e acabaram com os orcs, eles foram para os cemitérios e destruíram os mortos-vivos. E os poucos monstros que restaram do mundo, eles se abrigaram numa fortaleza e estão tendo que forçadamente trabalhar junto para sobreviver, e vocês jogam com esses monstros. Então, ele é um jogo que inverte os papéis, né? Se no Rune Cards você era um herói enfrentando monstros, agora você é um monstro protegendo a sua raça da extinção. Se existe uma justificativa para ser um monstro, é essa, entendeu? Então, ele é legal, porque ao mesmo tempo em que você tem que trabalhar junto, né? Todos os jogadores têm que trabalhar junto para proteger o castelo das ondas e ondas de inimigos que vão tentar destruir o castelo. Ondas dito heróis, bem entre aspas, assim, que estão indo ali para causar um genocídio de outras raças, né? Você, ao mesmo tempo, você não gosta dos outros monstros que estão ali com você naquela fortaleza. Você está numa aliança forçada, tendo que aceitar as outras raças ali para poder sobreviver. Então tem muita manipulação, você pode roubar recurso do outro jogador ou atrapalhar as jogadas deles, mas tudo com cartas escusas, um sequestro na noite, uma forma de você uma taxação de imposto, ou você coloca uma carta na mesa que dá um bônus para uma raça, mas a raça tem que te pagar uma coisa para ter aquele bônus. Então o tempo todo você está negociando com os outros jogadores, conversando com eles para tentar chegar num acordo, e você vai ganhando pontos de influência conforme o jogo vai avançando. E no final do jogo, quem tiver mais pontos de influência vence o jogo. Então, apesar de eu ser um monstro, eu não tô exatamente no tabuleiro. Assim, eu não tenho um personagem no tabuleiro, eu sou tipo um overlord, assim. Não, até que você tem. Cada raça tem um overlord lá, um chefão. Os peles verdes tem o Argosh, que é o último pele verde que sobrou no mundo, né? O Chicago, né? É importante dizer que esse jogo não é meu, ele é do Fabiano Sacol, do Chicago. Do podcast Por Baixo do Tabuleiro, já apareceu em alguns episódios do Voz da Terceira Terra. Já. Inclusive o episódio que deu origem ao Rune Cards, o Fabiano fazia parte, cara, que é aqui do Vozes também. Se vocês procurarem aí, tem um episódio que a gente gravou com o Marcelo e com o Antônio, Mr. Pop e o Chicago, que depois do episódio, vocês é que me deram a força, falando assim, você tem que lançar alguma coisa também e tal, e foi daí que surgiu o Rune Cards. E agora é um jogo do Chicago, cara, que ele que me deu força pra criar a Calango, e agora tá saindo o jogo dele pela Calango. Foi o episódio Quer fazer um RPG, pergunte-me como, eu acho. Deixa eu ver que número que foi. É isso aí. Faz tempo isso. Faz. E de onde você tirou a ideia do jogo? Assim, o conceito mecânico, estrutural do jogo? Quais foram suas inspirações? Pois então, a gente jogava um play by forum do Chicago, que era uma história onde a gente jogava com anões que estavam fugindo de uma montanha, tipo orcs, goblins, tal, tinham atacado uns anões, a cidade inteira deles foi perdida, e a gente tinha que fundar uma nova vila. Ele misturava RPG com algumas mecânicas de tabuleiro, algo parecido com Hero Quest ou com Heroes of Might and Magic, assim. Ele fez uma mistureba louca de conceitos nesse play by forum, e ficou muito legal. E um dia ele me procurou e falou, cara, eu tava pensando em fazer um jogo de tabuleiro usando aqueles conceitos. E a gente trocou uma ideia e chegou à conclusão que seria muito mais desafiador se, ao invés de ser um herói fugindo de orcs, goblins e tal, que se você fosse os monstros. Uhum. E então tudo surgiu desse play by forum aí que o Chicago tava meio que mestrando pra gente, assim, e se desenvolveu para virar a Última Fortaleza. E como é que está o desenvolvimento do projeto? Em que ponto nós estamos hoje? Nós estamos gravando isso na terça-feira, dia 8 de abril.
Então, o Última Fortaleza, ele tá no que a gente chama de beta aberto. E ele já está sendo financiado pelo Catarse. A gente foi até onde deu com a grana que a gente levantou com o RuneCards, que foi comprar a maior parte das imagens. A gente está com 3 raças prontas e preparadas para playtest. Tem outras que a gente vai ver o quão bem vai o financiamento coletivo, para ver se dá para lançar isso agora, ou se vai ficar para alguma outra expansão e tal. Mas o jogo, do jeito que ele tá, ele já dá para ser jogado. Ele tá bonito assim de se ver. Ele é um jogo bem fotogênico. Você dá uma olhada nas fotos, você vai ver que é um jogo... É muito bonito de ver assim, as peças, a composição que foi criada para ele. E ele está divertido de jogar já, muito, muito divertido. Mas ele, como todo beta, ele está na fase em que tem que ser jogado muito, porque a gente tem que descobrir agora qualquer coisa que quebra a mecânica, se as pessoas estão jogando com uma raça fazendo sempre a mesma coisa, se aquela, tipo, tornar as outras opções tão atraentes, entendeu? Para o cara deixar de fazer só a mesma coisa. Então ele está nessa fase que tem que ser jogada muito. Então a gente está indo todo final de semana, a gente vai para evento. Agora eu vou estar dando uma palestra em Piracicaba, na Unimap, lá vou levar o jogo também para falar com o pessoal. Estou jogando com o pessoal em Jundiaí, que eu vou para lá. Em Americana tem o pessoal do Dado Viciado que está jogando com a gente. Então eu estou surgindo evento, eu estou levando o Última Fortaleza, porque tem que jogar, Marcelo. Você não faz ideia, cara. Essa fase é muito importante falar com a galera, muito importante o feedback, entendeu? Uhum. Então a gente está fazendo. E ao contrário do RuneCards, o Última Fortaleza não dá para ter um print and play. Então isso está dificultando bastante, porque as peças são complexas de fazer, tem standzinho. Pra você ter ideia, o protótipo custa pra gente algo em torno de R$350 cada protótipo. As miniaturas são aquelas miniaturas de papel que você coloca numa pecinha para elas ficarem de pé, né? Isso, exatamente. A Fantasy Flight usa bastante esse tipo de miniatura. O Arkham Horror tem, os RPGs dele de Warhammer, o Fantasy também tem. Então, a Fantasy Flight usa bastante, e como a gente gosta da Fantasy Flight, aquele funciona, sabe? Você tem a miniaturinha, dá pra você colocar as estatísticas ali, fica bem legal. Bom, é legal ouvir você citando a Fantasy Flight, quando você fala de qualidade de material, isso me anima bastante. Porque eu acho que é a empresa que estabeleceu a barra, né, para jogos de tabuleiro de alta qualidade. Claro que isso faz com que os jogos também sejam mais caros, mas você está literalmente pagando pelo que você recebe, né? Sim. Que mudanças mecânicas importantes? Porque assim, uma coisa, para quem não ouviu ou falou de uma Fortaleza, que não viu nenhum vídeo na internet, o jogo tem que ser jogado numa mesa mais ou menos, né? Não dá pra jogar na mesinha do boteco, assim. Tem que ser uma mesa com espaço, porque você tem é uma dungeon, né? Em que você vai mexer os seus personagens e usar suas cartas. Que mudanças mecânicas importantes aconteceram, vamos dizer assim, nos playtests deste ano já? Uma coisa que você só se deu conta quando você fez playtest, que você mudou. O Última Fortaleza, ele começou em dezembro. Teve bastante gente que jogou com a gente em dezembro. E esse mesmo pessoal jogou agora. Tem gente que reconheceu as ilustrações, pra você ter ideia de como que mudou, assim. No começo você tinha todas as opções abertas para você tinha a sua cidade completa, você constrói prédios, cada prédio libera um monstro diferente, e você monta o seu exército e coloca ele no campo de batalha para enfrentar as ondas de inimigos que estão chegando. Uhum. Ele não é no esquema de torrete, sua unidade anda pelo tabuleiro, tem tática, entendeu? Para você poder emboscar os inimigos, tem como você usar alguns elementos do tabuleiro, tipo uma torrete, ou você subir no cemitério para ganhar aura de medo, para assustar os inimigos. Então tem como você montar várias táticas no tabuleiro para enfrentar o inimigo e estratégias na hora de construir a sua raça, o seu exército, e que tipo de bônus você vai dar para essas criaturas. Então no começo isso era aberto, você tinha um tabuleiro com cada prédio da sua raça, com tudo ali, tudo aberto para você montar. Uhum. Só que isso assustou demais, cara, principalmente o jogador iniciante desses big boards, né, que são esses heavy games, os jogos pesadões, assim, tabuleirão. Isso assustou muito o pessoal, porque era muita opção aberta. Uhum. Então a gente transformou isso num deck de cartas. Então o cara começa o jogo, ele tem só 3 cartas na mão, e ele tem que trabalhar com aquelas cartas ali, tentando montar a sua estratégia com as cartas que ele vai comprando, ao invés de ter tudo aberto. Então o jogo já está... A imagem na minha cabeça que eu tenho do jogo já está desatualizada. Então, pois é. Ele agora tá já com uma opção em que você vai montando a sua cidade com as opções que você vai comprando nas cartas. E é legal porque a gente tentou fazer com que o jogo tudo fosse em volta das criaturas, então, das unidades que você tem. Então, se você vai comprar a carta, você coloca algumas unidades para planejar ações.
Então é como se os goblins estivessem lá, o que nós vamos fazer agora? Eles ficam pensando lá, eles ficam uma rodada inteira sem fazer nada, e aí você vê o quanto eles têm de coleta, é a quantidade de cartas que você compra. Em cada unidade tem unidade que pode comprar mais, tem unidade que compra menos. Mas você mantém na sua mão o número de cartas igual às unidades que estão ali planejando ações. Então você compra um tanto de cartas, mas vai ficar com um tanto menor. Então você vai filtrando o seu deck para você chegar só na jogada que você quer, ou aproveitar. Você bola, vamos fazer uma estratégia assim, vou fazer criaturas de baixo custo e encher o tabuleiro com elas. Então você vai filtrar o seu deck para montar aquela estratégia sua. Ou não, você fala, eu quero sabotar os outros jogadores. Eu não tô nem aí para defender a fortaleza, eu quero deixar os outros fazer o serviço pesado e eu vou ficar roubando o recurso deles, vou manipular um outro jogador. Então você vai filtrar o seu deck atrás dessas cartas de subterfúgio. Então vai depender muito da sua estratégia para aquela partida, de como é que você vai querer levar aquele jogo. Então você vai filtrando o deck dessa forma. Ou se você for um pele verde, você pode focar simplesmente em combate, você ignora as cartas. Você vai só fortalecer suas criaturas e fazer exércitos e exércitos. Então é um jogo que tem bastante versatilidade de estratégia. Assim. Beleza. E alguma previsão? Você acha que você consegue colocar esse jogo este ano ou não? Vai ser alguma coisa mais para o ano que vem? Última Fortaleza, a previsão de entrega para os financiadores é em novembro. Provavelmente vai rolar uma pré-venda antes. É o primeiro jogo que a gente está orçando fora do Brasil, porque ele não... Como tinha só carta, a gente podia contar com a Copag, que tem qualidade internacional, né? Que imprime Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Já como esse aqui, ele tem muita peça, Marcelo. Tem pecinha de plástico da basezinha, tem os stands, tem muito coisa para ser destacada, aquelas cartelas de destaque. Então isso daí não adianta, a gente tem que estar orçando na China, estar orçando em uns fornecedores internacionais aí para ver se a gente consegue manter a qualidade do Rune Cards, porque a gente quer, como você falou, né, tentar se manter lá com a barra lá em cima, porque senão é dar passo para trás, né, a gente quer dar passo para frente. Fantástico, fantástico. Bom, então, quem quiser mais informação sobre o Fortaleza, qual que é o site? Bom, dentro do Calango Analógico, imagino, né? Você pode entrar na calangoanalógico.com.br para conhecer toda a nossa linha de jogos, nossos projetos para esse ano. E quem quiser conhecer mais, a gente está conversando aqui nesse bate-papo, falando principalmente do modo Última Fortaleza, que é o principal, mas o Última Fortaleza dá para ser jogado de 4 formas diferentes. Tem inclusive uma forma campanha, que para quem gosta de RPG ou partida solo, vai ser bem legal, porque dá para você jogar sozinho, mais ou menos como o tutorial do Heroes of Might and Magic ou de um StarCraft, entendeu? Então ele vai ser bem legal, assim, é bacana você entrar e conhecer os outros modos de jogo também. Beleza, Rovaldio. Muito obrigado por ter tomado parte do seu dia para falar sobre o jogo. Sucesso para você, para Calango Analógico e para Última Fortaleza. Valeu, Marcelo. E valeu, galera da Terceira Terra. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento é cortesia do músico Marcos Kleiner. Você pode encontrar as notas e links citados neste episódio em vozes.terceiraterra.com. Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Duarte Ferrari, sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional. Para maiores detalhes, acesse terceiraterra.com/sobre.